Em resumo, Dia de Treinamento conta a história de Jake Hoyt, um novato da polícia de Los Angeles que está fazendo um teste para entrar na Narcóticos, que é liderada por Alonzo Harris. Aparentemente a tarefa do Hoyt é bem simples, basta acompanhar o Alonzo e fazer tudo o que ele manda, durante um dia para poder se provar digno do alistamento. O problema é que os métodos do Alonzo parecem não serem muito ortodoxos e principalmente fogem do que o Jake acredita. E o maior mérito, acredito eu, de Dia de Treinamento é conseguir enganar o espectador em seus primeiros minutos, e num sentido muito bom, porque a princípio esse filme segue a linha dos clássicos Buddy Cops, ou seja, parceiros policiais, onde existe aquele contraste entre o policial veterano e o novato, ao mesmo tempo em que o mestre, digamos assim, ensina coisas àquele que está sendo iniciado nesse novo mundo, a ingenuidade, a bondade, a justiça, a integridade do mais novo acaba afetando um sujeito que já está pessimista, que não acredita mais no sistema, nas leis, na forma correta, digamos assim, de fazer as coisas. O filme te estimula, te incentiva a pensar nisso porque existem intenções ocultas por trás do roteiro e por trás do Alonzo, mas a gente só vai descobrir muito mais tarde, próximo ao final. E mesmo assim, ainda parece que faz parte do método de ensino do Alonzo. Só no final mesmo, quando o filme está próximo de terminar e acontece uma fatalidade com o personagem, é que a gente entende e finalmente acredita de uma vez por todas que as intenções do Alonzo e o Alonzo em si não era uma boa pessoa e nunca foi. Na verdade, talvez tenha sido. Novamente remetendo a essa ideia do mestre e do aprendiz, basicamente o arquétipo que a gente vê no início do filme, algumas vezes o Alonzo diz que se vê muito no Jake, na época em que ele começou na polícia, porque no presente do filme, o Alonzo já está há 13 anos em serviço, servindo a comunidade, entre aspas. Na verdade, servindo aos seus próprios interesses. E conforme a exibição acontece, a gente até entende as motivações do personagem, porque o bairro onde ele atua realmente não é fácil. O filme consegue estabelecer que a dinâmica entre a comunidade e os policiais não é das mais pacíficas, o que também não é nada de outro mundo, é realmente algo que acontece, é uma realidade principalmente norte-americana, mas você entende a forma como o Alonzo pensa. A gente pode até não concordar com seus métodos, mas no começo ele parece até ter um tipo de código de moral, uma conduta que o faz ser bem sucedido nas ruas. Por exemplo, tem uma passagem da obra onde a gente vê dois marginais tentando estuprar uma garota de 14 anos, e o Hoyt, obviamente, interfere, ele vê aquilo acontecendo e não deixa passar, ele não consegue. O seu senso de justiça o impede de deixar aquilo passar e, convenhamos, ele é o tipo de policial idealista, ele acredita na justiça, na lei, no método correto, ainda acredita no sistema. Então, mesmo não estando completamente são, por causa do uso forçado, entre aspas, de drogas, ele vê o ato acontecendo e interfere. Ele praticamente apanha um pouco antes de conseguir reverter a situação, mas consegue segurar os dois, salvar a garota. Porém, quando o Alonzo chega, ele fica admirado com o que o Hoyt fez, porque, novamente, vem à sua mente aquela ideia de que o Jake tem todo aquele idealismo, aquele sonho de fazer grandes apreensões, de deter os pequenos marginais, porque isso é o que satisfaz ele como profissional, foi o que o induziu a seguir a carreira de protetor das pessoas, digamos assim. Então o Alonzo vê aquilo e fica genuinamente admirado. Mas ao mesmo tempo, principalmente depois que a gente termina de assistir a obra e entende mais ou menos como funciona a cabeça do Alonzo, a gente percebe que aquele olhar, ao mesmo tempo, é de pena, um pouco de desprezo até, porque é uma ingenuidade que não vai durar muito tempo nas ruas, e que, na cabeça do Alonzo, o Hoyt precisava perder o mais rápido possível. E no começo é essa intenção que o roteiro tem, de transmitir ao espectador, essa ideia de que o Alonzo realmente está querendo ajudar o Jake, só que ele é um cara meio intransigente, inflexível, ele é durão mesmo por causa dos seus 13 anos em atividade. Ele obviamente adquiriu experiências que o tornaram rígido, que o fizeram ser uma pessoa difícil de lidar mesmo. Tanto que, novamente, mencionando o uso de droga forçado do Jake, entre aspas, o Alonzo não o forçou de verdade, mas praticamente o deixou sem escolhas. É claro, o Jake poderia sair do carro e falar que não iria usar aquilo porque é contra os seus princípios, mas ele perderia sua chance de entrar para narcóticos, que era o sonho dele, era todo seu objetivo de profissão mesmo. E é curioso porque quando a gente começa assistindo o filme, a gente vê o personagem dizendo que teve sorte por ter sido escolhido. E no começo parece só que ele é um cara além da média, que ele é um profissional que se destacou muito na sua área. Porém, mais tarde a gente percebe que não foi sorte, não foi acaso, foi tudo planejado, minimamente planejado há uma semana, inclusive.
pelo próprio Alonso. Mas continuando sobre todo esse ideal jovem do Jake, de um sujeito que sonha em fazer a diferença, mas que não conhece as ruas, que não conhece o método na prática, conhece a teoria, mas não sabe como reagir, como lidar com as situações verdadeiras, genuínas, viscerais do dia a dia. E como dito anteriormente, o roteiro estabelece de uma forma primorosa essa relação. A gente acha estranho da mesma forma que o Jake acha estranho o Alonso, a forma como ele age, a gente vê como ele é antiético, às vezes até imoral, mas parece tudo fazer parte, novamente, de um método que é eficiente dentro das ruas, dentro daquela comunidade. Porque não dá pra ser o policial certinho. A gente vê que ele consegue interagir de uma forma não saudável, mas pelo menos onde as coisas funcionam. É curioso porque mais tarde a gente até vê que as pessoas que ele cumprimenta, algumas pessoas que ele achavam que eram chegados seus, não amigos de fato, mas que ele achava ter uma boa relação, não gostavam dele, não gostavam da maneira como ele agia e da maneira como ele era mesmo. Talvez ele até soubesse disso em um nível interior, mas como ele se garantia, digamos assim, como ele tinha uma autopercepção muito elevada de si mesmo, para ele aquilo não fazia diferença. Ele se achava o maioral, achava que podia fazer tudo, achava que seu status de policial, de autoridade, o permitia ser do jeito que era e que sacrifícios, mesmo que dos outros, eram necessários desde que ele conseguisse sair por cima. E ao mesmo tempo em que o roteiro é tão eficaz em estabelecer essa dinâmica entre mestre e aprendiz, onde a gente entende, compreende, apesar de não concordar com tudo, os métodos, as motivações e justificativas do Alonso com o Jake, quando o filme revela as verdadeiras intenções do primeiro, a gente não fica surpreso necessariamente porque já tinha sido estabelecido como o personagem era controverso. É lógico, não deixa de ser surpreendente e inesperado no sentido de ser praticamente uma conspiração mesmo. Algo que, novamente, ele tinha preparado há uma semana e que tinha tudo arquitetado praticamente nos mínimos detalhes. Tudo que precisava ser feito, ele já tinha maquinado em sua cabeça e com seus parceiros. Então a gente vê ele, por exemplo, visitando o que parecia ser um amigo dele de longa data, e mais tarde a gente vê esse arco se fechando e de uma maneira bem dramática, vê como ele é um cara não exatamente vingativo, mas que não deixa ninguém ficar no seu caminho. E o interessante é que provavelmente ele subestimou muito o Jake, já que ele achava que talvez por ser um novato, por ser um jovem idealista, seria facilmente manipulado, quando não foi o caso. É lógico, no começo, o Hoyt se submetia a tudo que o personagem falava, inclusive era justamente isso que o Alonso queria, que o Hoyt fosse obediente, que seguisse à risca tudo o que ele estava falando e sem questionar de preferência, já que ele mesmo não dava nenhuma explicação. Porém, chega um determinado momento em que o Jake percebe que ele não pode aturar mais aquilo, que os outros delitos eram pequenas infrações comparado ao que ele acabou presenciando na casa desse suposto amigo do Alonso. É lógico que a gente, como audiência, não tem como saber se aquela era uma prática recorrente do Alonso, mas devido ao problema em que ele estava metido, porque ele arrumou confusão com os russos, tudo dá a entender que essas medidas drásticas foram tomadas justamente por essa situação problemática, que ele não gostaria de ter se metido, mas justamente retornando à sua personalidade afetada pelo senso de autoridade e pelo seu ímpeto de não deixar nada barato, de não levar desaforo para casa, acabou arrumando esse problema que, para ele consertar, lhe custaria $1 milhão. Então, novamente, não tem como saber se o Alonso era sempre um cara controverso, um policial corrupto, corrompido, em poucas palavras, pelo menos no nível que a gente vê na casa desse suposto amigo, mas é óbvio que ele já não era mais correto há muito tempo. De qualquer forma, acaba se tornando uma interação muito curiosa, porque o Jake não se mostra o sujeito tão ingênuo que a gente foi levado a acreditar. E que o Alonso com certeza pensava que era, porque ele consegue inclusive dar a volta por cima, e praticamente sem hesitação, já que desde o início do dia, o Alonso não tratou ele bem de forma alguma. Na verdade, só fez piada com ele e o subestimou. Então, na hora de tomar uma atitude mais incisiva, o Jake estava certo do que faria. Dito isso, é preciso também reconhecer como esse filme ele é bem construído pela maneira como a gente acompanha toda a ação. É literalmente um dia que a gente acompanha na vida desses dois personagens, nesse treinamento entre mestre e aprendiz, só que são tantos eventos, são tantas coisas que acontecem sucessivamente, que poderia facilmente ser divididas em uma semana. E é interessante porque o clima quente de Los Angeles deixa o tempo todo o espectador alerta. A gente fica apreensivo com o que está acontecendo. Primeiro porque a gente acha realmente que o Alonso está ensinando algo pro Jake, e depois, quando a gente percebe que as coisas não são tão simples assim e muito mais complexas do que pareciam, a gente tende a ficar muito mais atento ainda, porque é quando o filme realmente torna-se apreensivo, ganha um teor de suspense até mais forte, mesmo que não seja tão genuíno, já que tem mais ação, tem mais violência. E pessoalmente falando, um dos atrativos de dia de treinamento é o fato da gente acompanhar basicamente esses dois em um, entre aspas, road movie. Porque, claro, não é o que caracteriza esse gênero, mas os personagens basicamente
fazem toda a sua viagem, toda a sua rotina naquele dia dentro do carro. Lógico, eles saem de vez em quando para resolver alguns problemas, na verdade os problemas do Alonso especificamente, mas grande parte do filme, e que geram até frases memoráveis, ocorrem dentro do carro. É um pequeno detalhe, é só algo nem tão relevante para a própria narrativa, mas eu acredito ser válido mencionar porque ajuda na caracterização da identidade dessa obra magnífica. E o final eu acredito que não poderia ser melhor, porque o filme não tem pretensão nenhuma de entregar uma recompensa ao final, não tem intenção nenhuma de definir quem é o mocinho, quem é o herói. É lógico, a gente tende a ficar do lado de um personagem depois de todos os eventos que a gente vê, porque realmente os atos do outro são inadmissíveis, não só por ser corrupto, por ter sido corrompido, mas pela frieza, pela insensibilidade que apresenta. A gente tende a criar antipatia por aquele sujeito. Em contrapartida, aquele que se mantém íntegro, que se mantém idealista, talvez não tanto quanto no começo, só quer voltar para casa, voltar para sua família e cuidar daqueles que ama.